Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo meu, de minha autoria, em discussão das ideias a respeito do liberalismo, de uma figura que faleceu nesses últimos dias. Aos 80 anos, o grande político, o notório político brasileiro, Marco Maciel, que foi do Partido da Frente Liberal, atual Democratas, chegou a ser vice-presidente no governo de Fernando Henrique Cardoso. É o artigo O Liberalismo segundo Marco Maciel. Eu faço uma análise crítica, contextualizando a figura de Marco Maciel na sua trajetória nos períodos históricos por ele vivenciados. Ele que chegou a ser um parlamentar da Arena, o partido de sustentação do regime e, portanto, da ditadura militar, mas foi contrário a diversas posturas autoritárias naquele período. Por exemplo, no governo Geisel, onde ele foi presidente da Câmara, o Marco Maciel se indispôs com a medida de suspensão do Congresso para aprovar uma reforma judiciária que era do interesse do presidente da República, mas não era do interesse dos parlamentares daquela época. O Marco Maciel foi vice-presidente do governo Fernando Henrique, que era um governo do PSDB, um governo social-democrata, mas ele impulsionou uma série de reformas liberais, de interesse dos liberais, como liderança naquele período. Evidentemente, o pensamento dele, eu faço lá as minhas considerações críticas, ele era presidencialista, elogiava a Constituição de 88, dizendo que ela poderia ser interpretada à luz de uma perspectiva liberal moderna ou liberal social. Marco Maciel era influenciado por Joaquim Nabuco, mas também por Norberto Bobbio, Leonardo Hobhouse, que são patriarcas da tradição da escola dita liberal social, que admite uma presença maior do Estado do que o liberalismo clássico ou o liberalismo conservador, nos dizeres de José Guilherme Melchior e do professor Antônio Paim, para citar alguns exemplos que usam esses rótulos. Mas eu acho que a gente pode respeitar a substância teórica liberal que existe, pelo menos no esforço de Marco Maciel, um esforço que foi frustrado pelos fatos de dar alguma consistência principiológica ao antigo PFL, atual Democrata. O simples fato de o nome ter mudado para DEM, perdendo, portanto, a sua afirmação como sendo uma sigla liberal, mostra que ele não conseguiu atingir o seu intento. Ainda sobre personagens históricos, mas aqui personagens fictícios, nós temos um artigo do nosso querido Ian Kerzimer, Miguel de Cervantes e os Conselhos Políticos de Dom Quixote. Dom Quixote e Sancho Panza, personagens da obra de Miguel de Cervantes de 1605, exalam nos seus diálogos, e o nosso Ianker transcreve alguns desses diálogos no seu artigo, conselhos que têm uma índole liberal. Conselhos que vão apelar ao respeito público, ao senso de responsabilidade e à importância da fidelidade a princípios quando se ocupa um cargo político. Que é algo que qualquer pessoa decente irá sustentar, e os liberais, por tabela, também. O mesmo autor, Ian Kerzimer, é o autor do artigo seguinte, que vai falar sobre uma figura esta sim real, que é a figura de Henry Kissinger, no artigo Henry Kissinger e a Nova Ordem Mundial. Ele trabalha as ideias contidas no trabalho de Kissinger, Diplomacia, publicado em 1994, em que o famoso diplomata de origem judia, que teve uma grande influência na política dos Estados Unidos, na política norte-americana, alerta para o nascedouro de uma nova ordem multipolar no mundo. Ele aponta as potências e alerta para o crescimento da China, que é um objeto de grandes análises e preocupações sobre certos aspectos, enxergando-se a China como uma das potências do planeta hoje, na quadra contemporânea. Então o Ianker chama a atenção, lança holofotes para alguns dos pensamentos, algumas das reflexões desse notório diplomata e aplica essas reflexões ao contexto contemporâneo numa análise do quadro geopolítico atual. Depois disso, mais uma homenagem ao trabalho do nosso querido e já saudoso professor Antônio Paim, no artigo do professor Ricardo Vélez Rodrigues, seu pupilo. Antônio Paim, o mais importante estudioso contemporâneo do pensamento brasileiro.
O título já diz tudo. O nosso querido professor Ricardo Vélez traz uma análise, uma espécie de breve reconstrução da biografia intelectual do professor Antônio Paim, ressaltando o enfoque que o professor Antônio Paim deu na sua obra às ideias filosóficas e políticas brasileiras, mostrando como ele refletiu sobre a história das ideias no nosso país. Mudando totalmente de ênfase, nós temos um artigo da página Liberalismo Brazuca que vai falar sobre um tema que é menina dos olhos de muitas das nossas esquerdas, que olham para lá como se fosse o único assunto que importa e muitas vezes fazem análise da realidade socioeconômica, sociopolítica daquele continente sob lentes bastante distorcidas e bastante esclerosadas. Nós estamos falando da África, a mãe África. É o artigo, como eu disse, da página Liberalismo Brazuca, o que realmente ajudará a África. Capitalismo e livre mercado. É um artigo, como diz o título, que faz uma defesa da importância de políticas de livre mercado, de uma economia efetivamente capitalista para combater a pobreza e a miséria no continente africano, que se destaca por essa triste característica. É uma crítica, inclusive, em que a página Liberalismo Brazuca reproduz abordagens de economistas africanos, de gente lá da própria África, analistas da própria África, que criticam as políticas de mera ajuda humanitária que são feitas e adotadas pelos governos, principalmente dos países desenvolvidos e pelas organizações internacionais, porque os recursos que são simplesmente doados aos governos africanos, que não merecem, em geral, muita confiança, são geridos de forma ineficiente ou corrupta por esses governos. Muitos deles ditaduras, algumas delas ditaduras francamente socialistas, o que já diz muito sobre a maneira por que gerem as suas economias, porque lidam com o problema do quadro econômico. A boa notícia, que o artigo também traz, é que os ventos começam a mudar. Trade, not aid. Comércio não ajuda é o lema de Ngozi Okonjo-Iweala, uma nigeriana que ocupa o cargo de diretora-geral da World Trade Organization. Karen Bass, deputada do Partido Democrata pela Califórnia e presidente da Comissão do Congresso de Relações Internacionais para a África, está em sintonia com o pensamento de Okonjo-Iweala. Disse a congressista, que repito, é do Partido Democrata, que é o partido mais à esquerda dos dois grandes partidos americanos, mas traz aqui um posicionamento enaltecido pela visão da página Liberalismo Brazuca. É preciso que o restante do mundo veja a África como um parceiro de negócios e de investimento, e não como um local para se entregar ajuda humanitária. É isto que irá efetivamente, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar aqui, empoderar a população africana, principalmente os mais pobres. De volta ao Brasil, nós temos um artigo do nosso economista Roberto Ellery, um crítico hoje, quanto mais, do governo, e aponta os erros do governo Bolsonaro, mas traz aqui um reconhecimento de um acerto do ministro da Economia, Paulo Guedes. É o artigo Paulo Guedes tinha razão sobre a recuperação da economia. Ele disse que o Paulo Guedes basicamente estava certo quando disse que a recuperação econômica do Brasil seria em V, conforme aponta hoje o índice do PIB. Então, esta previsão de Paulo Guedes, Roberto Heller está dizendo que se confirmou que ele acertou. Mas isto não significa que o Roberto Heller retire as suas críticas à conduta do problema fiscal, entre outras questões que ainda o preocupam, ele está sempre martelando. Mas é preciso dar a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus, reconhecer o que é de direito. E isto é o que afirma o Roberto Heller. Ainda no Brasil, na liderança do IL Flash de hoje, novamente eu fecho um texto meu, de minha autoria, em defesa de Juliana Paes contra a balbúrdia tribal. Todo mundo deve ter acompanhado que a atriz da Globo, Juliana Paes, fez uma declaração política recentemente. Ela disse que a médica que estava lá no Covid-19, na CPI da Covid-19, defendendo a cloroquina, ela não concorda com a médica, mas a médica merecia ser tratada com mais respeito pelos parlamentares ali presentes. Ela foi atacada, taxada de bolsonarista,
Juliana Paz levantou-se e disse: não apoio o governo Bolsonaro, mas também não apoio esta oposição que aí está. Não apoio nem, no dizer dela, a extrema-direita, nem os delírios comunistas da extrema-esquerda na oposição. E ela foi atacada por uma saraivada de artistas, entre eles a Samantha Schmutz, a humorista Samantha Schmutz, que disse que ela inventou esse negócio de extrema-esquerda, que não existe extrema-esquerda relevante no Brasil, né? O que é um absurdo, a gente se cansa de ver aí, tem gente apoiando, por exemplo, nesse exato instante, o partido Peru Libre do presidente eleito do Peru, Pedro Castillo, que é um partido marxista-leninista, e que disse que não existe esquerda genuína fora do marxismo-leninismo. Então, como dizer que não há extrema-esquerda no Brasil relevante? Se o PT declarou apoio a este senhor, é evidente que também eu apresento no artigo que é relevante o poder cultural, o poder de influenciar o imaginário. E a esquerda ainda tem muito desse poder no ambiente universitário, no ambiente jornalístico. Então isso ainda existe. Então não dá para negar isso apenas porque a extrema-esquerda não está no poder executivo, no comando do poder executivo no momento. Não dá, está errado. E da mesma forma houve ataques que eu vi. Vai ter gente dizendo não teve isso. Teve, eu vi. Não venham com essa, né? Houve ataques de bolsonaristas também a ela, como se ela não tivesse o direito de estar insatisfeita. E aí eu faço uma crítica ao discurso, tanto dos petistas quanto da militância do governo, que dizem que ninguém tem direito de buscar uma terceira via. E daí, se a terceira via não for politicamente viável? E daí? O cidadão democraticamente não tem o direito de estar insatisfeito com as alternativas e querer outra? Não é genuinamente liberal que a pessoa tenha a pluralidade de opções a serem escolhidas e que ela seja respeitada nessa pluralidade? É o ponto sobre o qual eu reflito no meu artigo. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Lembrando a todos que o Instituto Liberal está aberto a opiniões diferentes. Esta é a nossa natureza. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.